Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar aqui a reunião do Movimento Africanos do Mundo, da coordenação, e nós vamos falar sobre dois temas muito importantes que estão acontecendo hoje no Brasil. Um deles é o segundo turno das eleições, né, onde estão polarizados os dois candidatos Lula, né, do PT, e o Bolsonaro, né, que assim o partido dele pouco importa porque ele representa uma, uma- um movimento conservador, né? Então é o Bolsonaro. E um outro tema é o mês da consciência negra, né, que inicia agora dia 1º de novembro, né, que se comemora não, que se vivencia o assassinato de Zumbi dos Palmares, maior líder da diáspora africana, talvez no mundo, né, nas Américas, mas talvez no mundo. E a gente vem aqui com duas pessoas, os dois membros da coordenação também do Africanos do Mundo, e aí eu vou pedir para as primeiras mulheres se apresentarem. Boa noite. Meu nome é Ayô, eu sou estudante, eu estou no Africanos do Mundo, deve ter aí uns 6 meses. Um prazer imenso estar aqui conversando com essas duas pessoas maravilhosas, que além de companheiros de luta, também são meus amigos pessoais. E apresentar aí com vocês agora o Luquene. Olá, boa noite. Eu sou o Luquene. Estou aí nessa jornada com, com Africanos do Mundo, né? Já vai fazer um ano ou mais. E a gente tem fazendo aí entrando em contato, né? Com nossos irmãos do continente, com nossos irmãos da diáspora. E é um prazer enorme estar aqui agora compartilhando esses momentos com vocês. Perfeito, Léo. Léo e a Lua, eu não me apresentei, mas tá meu nome aí, meu nome é Gilmar Caia Ngongo, né? Todos nós os três aqui temos nomes africanos de origem Bakongo, né? Que isso é um processo de retomada das raízes ancestrais, porque nós compreendemos que os nomes portugueses, espanhóis que nós temos, eles são inadequados para esse momento, não é? Já que eles representam, na maioria das vezes, o nome dos proprietários dos nossos ancestrais escravizados. Então, é uma injustiça muito grande com esses ancestrais africanos que nós ostentemos nomes portugueses, nomes espanhóis, nomes italianos. Mas, fazendo a explanação do primeiro tema, que é o segundo turno, né, que eu acho que é o mais pertinente para que a gente possa falar, né, nós temos, nesse momento, duas propostas, né, que estão colocadas no Brasil, né, uma representada pelo Lula, outra representada pelo Bolsonaro, né, uma proposta conservadora, outra progressista, né, uma claramente de extrema direita e outra de uma esquerda mais moderada, né, que é o Lula, que já governou o Brasil por 2 mandatos, elegeu a Dilma Rousseff, reelegeu, ela foi tirada do poder por um impeachment, e a gente tem um contexto hoje mundial diferente daquele que o Lula foi eleito, e eu gostaria que a Eulu ou o Malu fizesse uma avaliação desses dois projetos que estão colocados aí no Brasil. Está com você a palavra, Malu. Uma coisa que tem me chamado a atenção, né, recentemente, como eu trabalho na área do direito trabalhista, né, a gente viu uma coisa que é um pouco inédita nas histórias das eleições do Brasil. O Ministério Público do Trabalho ele está fazendo uma mega operação para poder combater o tal do assédio eleitoral nas relações de trabalho, né? Tem acontecido isso que é um pouco diferente, peculiar, a gente não lidou com isso com tanta frequência por conta da polarização que tem acontecido no Brasil desde 2016, que se intensificou em 2018, que agora chegou no estopim do que nós estamos vendo, né? Um prelúdio do caos. A gente tem visto esse assédio eleitoral nas relações de trabalho, e é interessante você falar desses dois lados, né? Da galera conservadora e da galera progressista, porque esse assédio que está acontecendo está vindo das relações empregatícias por parte dos empregadores, né?
Então, a gente está vendo essa polarização tomar conta de diversos setores da sociedade. A gente já tinha visto muito isso acontecer na religião, principalmente por parte da galera conservadora. E agora a gente está vendo também nas relações de trabalho, onde a gente tem ali a parte que ela é mais frágil, né? Que é o trabalhador, por exemplo, que está sendo assediado por conta da eleição e por conta de uma opinião política. Isso é uma coisa que me chamou a atenção recentemente, nos últimos 2 ou 3 dias, a gente teve muitas notícias sobre isso, por conta dessa operação do Ministério Público. E é algo a se pensar, né? Por ser inédito, por ser diferente, o porquê que isso está acontecendo, da onde que vem, com que fim, por quê, e até que ponto os candidatos estão levando, os candidatos e a população, claro, estão levando essa eleição de um jeito democrático, de um jeito honesto e de um jeito bom para a população. A gente tem visto uma revolução bem estranha também, porque embora os conservadores sempre tenham sido ali associados à questão das fake news, a direita está sempre ali naquela máquina política de criar notícias falsas. Recentemente, a gente também tem visto umas máquinas parecidas na esquerda. Então, embora estejam muito distantes e afastadas, às vezes também estão se confundindo e se convergindo. Isso seria algo interessante para a gente debater, principalmente dentro do movimento negro, né? Que agora a gente está tendo muito uma discussão das pessoas pretas de falar nem de esquerda, e nem de direita, e nenhum nem outro. Lula e Isso. Bolsonaro são duas faces da mesma moeda, é tudo a mesma coisa. E são mesmo. É algo talvez para a gente conversar e debater, né? É algo que nos diz respeito. Tem muitos movimentos negros agora levantando essa bandeira. E é bom a gente fazer uma reflexão sobre isso. São mesmo duas faces da mesma moeda? É realmente a mesma coisa? Qualquer lado que a gente tomar, a gente vai estar tomando as mesmas decisões e vamos sofrer as mesmas consequências? Algo para se discutir. O movimento negro é excelente análise, excelente análise. O movimento negro, ele sempre foi meio, eu não sei nem qual é a palavra que dá para utilizar, né? Eu vou usar uma palavra meio confuso, acho que a palavra correta é confusa, nesse meio direita e esquerda, não é? Direita e esquerda são movimentos que nasceram no contexto europeu, são movimentos ditos brancos, mindeles, como a gente costuma falar no nosso movimento. E esses conceitos foram exportados para a África e para a América do Sul, né? Onde tem a maior concentração de africanos nativos e na diáspora. E aí os negros sempre foram meio confusos nesse processo. Mas essa questão do assédio no trabalho, ela é antiga, mas ela nunca foi tão forte. Porque aqui no Nordeste, na região onde eu moro, sempre houve o voto de cabresto, né? Os fazendeiros, os senhores de engenho que obrigavam os trabalhadores a votar no seu candidato. E isso é uma coisa que parece do século XIX, do século XVII, século XVIII, né? Mas, na verdade, está acontecendo agora. Léo, fala aí, Léo, esse processo aí dessa polarização direita e esquerda, o que é que você está enxergando aí? Você está em São Paulo, né? Estou em São Paulo. Eu moro no interior de São Paulo, eu moro em Campinas, né? E a visão que eu tenho sobre direita e esquerda, eu entendi melhor, né, de um tempo para cá, por causa que aqui no Brasil, né, esse movimento ainda não tá meio confuso até na política que manobra esses dois lados da moeda, porque a gente tem uma extrema direita, mas a gente não vê uma direita conservadora, não tão extremista assim, por causa que tem alguns partidos nos Estados Unidos, que é retratado no Cara Gente Branca, que fala de alguns negros republicanos que, que não são de extrema direita. É uma direita mais conservadora, mas mais central, né? Que estão de É uma olho na direita economia. progressista, né? Tem uma direita progressista. Mas progressista, aqueles que estão de olho na economia, são microempresários, que são empregadores, né? São os negros que ocupam esse lado também,
e prefere votar no partido progressista, republicano. E E, nesse seriado, né, mostra os fatos reais e mostra a ficção, né? Os fatos reais mostra o negro se interagindo e não confuso, por causa que é progressista, mas seus direitos como trabalhadores, como cidadãos, né, eles têm que ser ativos na sociedade, né? Eles têm que eles têm que falar de igual, não só o democrata, porque o democrata ele é mais social, né? Ele é mais assim, ele vê o lado mais do cidadão, não é tão progressista assim, não é tão progressista assim, mas o republicano também não fica atrás, né? Que são uns dos partidos progressistas dos Estados Unidos que não precisa ser extremista. Acho que o Brasil tinha que conversar assim. Não tem problema a outra pessoa ela ser de direita conservadora, mas portanto que haja um respeito, se haja uma lógica, né? Um raciocínio, portanto que se acha uma se entender, né? Que as pessoas se entendam o que é essa política, o que a gente pode fazer para melhorar, se entender como nação. Igual a gente veio falando esse tempo atrás, Gil, isso, só vai dar certo a política no Brasil quando a gente se entender como nação. um Quando essa Estado-nação. Estado-nação, esse apartheid político quebrar, né? Quebrar as barreiras. Então, eu acho que é aí que vai se entender. E os movimentos pretos, eles acabam pegando carona nisso, mas muito se confunde com a esquerda, né? E a gente sabemos, fazendo um estudo mais profundo, não é, né? Que a gente sabe que o panafricanismo agora está na moda, as pessoas falam, eles não são um movimento nem de direita nem de esquerda, é uma outra coisa, né? Uma outra ideia de política, é uma outra ideia de política que também vem nos agregar. A gente que somos um grupo, eu não digo a minoria, mas um grupo seleto, né? Um grupo seleto, porque mesmo a gente fazendo nossa parte cidadão, muitas vezes a gente não é incluso nessa sociedade. Então, a gente se Isso. entender com o panafricanismo, com como ele dialoga, como que ele se move, como que a gente pode se enxergar e incluir nesse movimento social, né, panafricanismo, eu acho que é interessante a gente entender isso também, né? Que o Brasil ainda não está entendendo, mas é interessante a gente começar a entender. O que está acontecendo no Brasil, na verdade, é uma coisa que é diferente de direita, aliás, de direita, porque a direita, de fato, e a extrema-direita, eles têm umas características que o Bolsonaro não apresenta. Por exemplo, a extrema-direita ela é conservadora, aliás, ela é nacionalista, ela é ultranacionalista. E o que é ser ultranacionalista? Ultranacionalista é você defender os interesses internos de forma até arbitrária. Por exemplo, durante a pandemia, muitos países produtores de grãos proibiram ou limitaram a exportação de grãos, né, para não causar desabastecimento. Porque quando há desabastecimento de qualquer produto, você aumenta a procura e causa inflação. O Brasil foi o contrário. O Brasil nunca exportou tanto quanto no período da pandemia. E o maior comprador foi a China. Comprou tanto arroz que o mercado interno desabasteceu e o preço do arroz aumentou. E todo mundo viu isso. Isso aí foi o impacto que aconteceu. A carne aumentou e não baixou ainda, porque a China estava comprando praticamente quase toda a carne brasileira e desabasteceu o mercado. Então, países como França, Alemanha, Estados Unidos, todos eles limitaram isso. Então, você tem aí um grupo que está administrando o Brasil que não é direita, não é extrema-direita, é um grupo que está comprometido em gerar lucro para determinado grupo. Tá? Então, assim, se o Brasil tivesse uma extrema-direita, que tem a direita da França, por exemplo, a Marine Le Pen, por exemplo, ninguém tocava na Amazônia. Ninguém tocaria na Amazônia e nem no Pantanal. E a gente viu a Amazônia pegando fogo, o Pantanal pegando fogo e Bolsonaro negando. Porque a extrema-direita tem essa característica de ser ultranacionalista, né? Emprego, melhora de qualidade de vida, ninguém pode passar fome, porque quando você faz isso, você vira um pária internacional. É uma vergonha muito grande para alguém de direita ser denunciado internacionalmente que o seu país está passando fome. Ninguém gosta de fazer isso.
A Alemanha não faz isso, a França não faz isso, a Itália não faz isso. Muito pelo contrário, eles fazem até políticas populistas para que isso não aconteça. Nessa política do Bolsonaro, existem alguns grupos sociais que sofrem diretamente. Um desses grupos são os negros, os africanos da diáspora, porque quando você fala de fome, quem passa primeiro fome somos nós, né? Quando você fala da sede nas grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, da população de rua, quando você vê, são os pretos que estão passando sede e indo dormir sem água. E tem um grupo especial que sofre mais ainda, que é o grupo das mulheres. Eu queria que a Elua falasse um pouco dessa questão do impacto negativo dessas políticas que o Brasil está passando agora nesse grupo específico da mulher preta, da mulher africana na diáspora, que está aí nas periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Recife. Aí, ô. Isso que você pontuou é bem interessante mesmo, principalmente aqui no Sudeste, né? A população de rua, a maioria é negra e isso é algo visível. Isso é algo que você sai na rua e você vê que é realmente a população negra que mais passa por esse tipo de problema. Aqui no Rio de Janeiro, muitas mulheres negras são chefes de família, né? Muitas mulheres negras, às vezes, são o único sustento de sua família, de seus filhos. Elas são realmente chefes de família. E esse impacto da economia, de tudo que vem acontecendo, principalmente dos produtos alimentícios, né? Tem balançado a nossa segurança alimentar, a nossa segurança psicológica. Você estava falando aí da questão de que não é um governo exatamente de direita, né? Não, Mas não. de forma de, com essa má fé, se apropria do discurso nacionalista para tentar gerar uma identificação, para tentar gerar uma comoção na população que acredita que esse é o melhor para o seu país, mas certamente não é o melhor para nós, como o Léo disse, um grupo seleto, né, que não é minoria, mas que é um grupo seleto. As mulheres negras aqui no Sudeste são as principais vítimas da desigualdade. Como eu já falei, a insegurança alimentar aqui se elevou de forma absurda. Se não me engano, na última pesquisa que eu vi, era cerca de 35% das famílias chefiadas por mulheres negras. Eu vou até confirmar e depois eu passo a palavra para outra pessoa e volto com a informação correta. Tá Já bom. cerca de 35% das mulheres que chefiam famílias estavam na situação de segurança alimentar, de não saber se depois de amanhã vai ter o que comer, vai ter o que apresentar para os seus filhos, né? O que dar para os seus filhos comerem. E essa é uma situação degradante, né? É triste a gente ver como aqui no Sudeste grande parte dessa população negra tem sido ludibriada por esse discurso nacionalista, por essa comoção, para acreditar que isso é melhor para o seu povo. Aqui as eleições no Rio de Janeiro foram frustrantes, vocês acompanharam de perto, porque eu Sim. desabafei, foi bem frustrante. Aqui a gente elegeu em primeiro turno o governador que foi responsável por 3 dos maiores massacres em operações policiais da história do Rio de Janeiro. E o cara foi Janeiro é eleito. completamente esquizofrênico nesse aspecto, né? Sim, o cara foi eleito em primeiro turno e o pessoal torceu pelo ódio que sente do Freixo, né? Que é uma pessoa que já tem muita história no Rio de Janeiro, e a gente não entra nesse mérito. Mas o cara foi eleito em primeiro turno. Nosso Senado é Flávio Bolsonaro, Romário, que já ficou 8 anos e vai ficar mais 8. E, gente, tem voto preto nisso. Tem. Tem voto preto nisso, e tem muito voto preto nisso, né? A gente enxerga a necessidade de como a gente precisa dialogar com os nossos, não com a Isso. massa, com os nossos, Isso. né? No sentido de vamos conversar e olhar um pouquinho para dentro da gente mesmo, das nossas necessidades, aqui no nosso grupo, o que a gente precisa e o que pode suprir essas nossas necessidades. O Rio de Janeiro tem um histórico político aí terrível dos últimos muitos anos, e parar e conversar e abraçar e falar, calma aí, o porquê que eles estão conseguindo levar tão fácil quem está do nosso lado, né? Então, foi uma boa eleição para a gente poder
ver que, embora hoje a gente já tenha muita luta, a gente teve muitas candidatas a deputado estadual femininos, que eram mulheres pretas de luta, principalmente na região da Baixada, que estão lutando muito, que vão para a rua e que dialogam. Se vocês pararem para ver as redes sociais, vocês vão ver elas na rua conversando, bem pertinho da população. Mas ainda é necessário ter esse diálogo maior. Perfeito, 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 Sonora. O Rio de Janeiro é um estado que, apesar dessa, dessa dicotomia, não é? De você eleger o cara que provocou os três maiores massacres, não é? Na periferia, na favela, não é? E quem elegeu esse cara foi também a favela, não é? Então, assim, no primeiro turno nós tivemos, eu acho que 11 candidatos ao todo, né? E aí nós tivemos pela primeira vez em muitos anos dois candidatos pretos, né? Africanos da diáspora. Foi a Lúcia do PSTU e a vice dela é uma mulher indígena. A Lúcia ela é negra, filha de pais indígenas, né? E a vice que disputou com ela também é indígena, né? E tivemos o Léo Péricles, junto com a Samara, né? Samara Martins, duas pessoas pretas que disputaram. A votação dessas duas chapas de pessoas negras foi, assim, pequena, foi uma coisa mínima diante do eleitorado que tem o Brasil de população negra. Do padre de Léo, mentira, a- né? Léo, aqui você atribui essa falta de adesão da população preta para candidatos pretos no Brasil. Então, eu. Desculpa, né? Até estava cortando. E a gente, se for analisar esse número de votação, o padre de mentirinha, ele recebeu mais voto, né? Do que a população, do que esses dois candidatos pretos receberam. E a gente somos a maioria aqui no Brasil, né? A gente somos em 70% e crescendo mais, né? E eu atribuo o que vem acontecendo desde o século XV, no mundo todo, principalmente na Europa. Esse negócio de juntar religião e o Estado, né? Isso é uma manobra política tão antiga e eficaz que isso vem tomando nosso público, né? Ainda mais o público não letrado, né? Porque a gente tem que ter uma inteligência política, a gente tem que ter uma inteligência, a gente tem que ser letrado, né? O português, claro. E a gente sabe que o nosso povo ele é carente disso, né? Ele, às vezes, por falta de por falta de esperança, ele vai buscar fé, né? E a fé nossa do Brasil ele é juntado muito com a massa da política, né? E a política vai usando como manobra para usar essas pessoas para atrair. Porque você pergunta assim, você vê campanha de pessoas armadas, né? Porque o Bolsonaro ele prometeu arma para todo mundo, né? Você vê Isso. os evangélicos, né? Que era para pregar a paz, fazendo o sinal da arminha e defendendo uma coisa assim absurdo. Eu acho que vai até contra a fé deles, né? E se fosse Jesus, né? Jesus será que estaria andando com fuzil, estaria andando com arma, estaria pedindo pena de morte ou minoridade penal? Não, a gente sabe que na história do cristianismo não foi nada disso, né? Não foi nada disso. Então a gente vê até os evangélicos se confundindo. Eu não entendo o porquê, mas eu sei muito bem que isso é uma manobra política usada desde o século XV e que os nossos se perdem também, principalmente aqui Isso. no Brasil, porque a gente somos uma maioria não letrada, É. né? Aí, eu, E deixa eu passar a bola para você para uma coisa. O Léo falou uma coisa interessante aí, mas eu queria passar essa bola para você. A gente teve esses dois candidatos pretos declarados, né? E a gente tem uma população declaradamente, porque a cor, a etnia, a raça no Brasil é autodeclarada. O cara se autodeclara preto, ele se reconhece enquanto preto, não vota num candidato preto, vota num candidato branco. E os movimentos históricos feito um negro e MNU
não aderem à campanha de dois candidatos pretos, aderem à campanha dos candidatos brancos. Existe o fator do socialismo, né, porque esses movimentos são movimentos socialistas, eles não são pan-africanistas, eles são socialistas, tá? E como você vê esse fenômeno da adesão dos movimentos históricos, como o MNU e o Negro, à campanha do Lula, especificamente, e não à campanha do Péricles ou da Lúcia? Então, a questão dos movimentos eu vejo de uma forma diferente da população, né? Do porquê que a população apoia e entra nesse tipo de discussão e não votou em Léo e Samara, por exemplo, é outro assunto, que depois a gente pode até discutir, que tem a ver com Sim. a nossa identificação, a nossa proposta enquanto projeto, enquanto movimento de resgate, de identificação e tal. Agora, em relação aos movimentos, né, eu não vou comparar com a política eugenista que aconteceu nesse país, né? Mas os movimentos negros brasileiros, eles andam muito juntinho com a esquerda, que tem ideias europeias, como você mesmo falou. E, por exemplo, eu quando conheci o movimento negro, eu conheci na universidade, e aí junto ali dos movimentos sociais, tem vários outros movimentos sociais, que a gente sabe quais são, que não são propriamente dito de negros, são diversos. E o movimento negro ele é só mais um pontinho no meio daquilo ali, né? Ele não é totalmente independente. É um conjunto, movimentos sociais, minorias e tal, e o movimento negro está inserido ali dentro e cercado de um monte Hum, de outras coisas cujo foco não somos nós, né? Então, quando você interessante. vem ali com esse discurso, não, nós temos que votar assim para não acontecer assim. A gente tem que fazer isso para evitar aquilo, para tirar não sei quem, e tal, 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 tal. E aí você é o único pontinho no meio de todo um conjunto que diz, não, nós temos que fazer assim. Aí você faz. Para mim é Ah, dessa forma. certo. É interessante, é interessante. Os movimentos pretos no Brasil, eles são todos de base socialista. Agora nesse século XXI, é que estão surgindo movimentos que estão buscando essa base pan-africanistas. Alguns de uma forma equivocada, outros de uma forma mais avançada. Tem pan-africanista de direita, pan-africanista de esquerda, pan-africanista conservador. E aí a gente ainda está aprendendo como funciona esse negócio, essa história de pan-africanismo. Que no Brasil pouca gente sabe como é que ele funciona. Mas o que você está trazendo é que o movimento dito negro, ele de fato não defende as pautas pretas, ele defende as pautas que é trazida, né? É interessante essa análise, é bem pertinente. Bem, o que a gente vê é que nós estamos hoje, como eu falei no começo, diante de dois projetos, né? Um projeto do Bolsonaro, que é de destruição da Amazônia, de redução dos direitos. Recentemente, mandou-se um projeto para a Câmara dos Deputados que desvincula o aumento do salário da correção da inflação. Talvez as pessoas não estejam compreendendo o que isso quer dizer, né? Mas uma inflação de 10%, o salário não vai ser corrigido em 10%, né? Então, isso em 4 ou 5 anos, o salário vai estar valendo metade do que vale hoje, né? Também desvincular a correção da aposentadoria, né? Então você vai e também desvincular a previdência, né? Trazendo o modelo de capitalização que é o modelo do Chile, que foi um desastre total e completo na população chilena. Ser idoso no Chile é uma desgraça. Tem gente no Chile recebendo aposentadoria de R$ 50. Porque como é que funciona a aposentadoria no Brasil? Você contribui, tá? E se você não conseguir contribuir tudo, aos 60 anos você é contemplado com o BPC e o governo te paga um salário mínimo, mesmo se você não tenha contribuído tudo. O governo completa e te paga um salário mínimo, tá? Na capitalização funciona assim, você vai contribuir com o que você conseguir. Sobrou R$ 10 do teu orçamento hoje, tu bota na tua previdência. Sobrou 100, sobrou 50,
Ocorre que uma população que consegue guardar dinheiro é uma população que faz poupança. O Brasil hoje não tem poupança. Isso quer dizer que a população não está guardando dinheiro, tá? Porque a gente está vendo um processo de, de, de recuo da economia. Então, essa população, se começar a contribuir para a própria Previdência, ela vai passar fome, mais do que já está passando. Então, assim, nós estamos diante de duas propostas que não são as ideais para o que a gente pensa, mas o Lula ele representa pelo menos a manutenção das políticas sociais. Tá? Ele prometeu um ministério para os indígenas. E também vi num discurso, ele prometeu um ministério da igualdade racial e combate ao racismo, que são os pretos, né? Os indígenas, é muito engraçado essa visão do político tradicional. Os indígenas têm um ministério dos indígenas, mas os negros não podem ter o ministério dos negros. Tem que ter o ministério de combate ao racismo. Ou seja, nós somos vistos no aspecto de que somos vítimas do racismo, não é? Então, que esse vitimismo não somos nós, quem vitimiza é o próprio sistema que enxerga a gente. Então, assim, a ideia, eu acho que o compromisso que nós temos que ter é no dia 30 eleger o Lula. Isso aí é indiscutível, né? Porque ele apresenta o projeto que melhor representa a proteção social, e aí quando se fala de proteção social, a gente está falando da maioria da população preta, não é? A gente está falando disso, da mulher que é chefe de família, da pessoa que está na rua, né? Ali vai estar o branco pobre também diluído ali, um ou outro olho azul que você acha, mas a maioria é a população preta, né? Eu acho que o compromisso que a gente tem é esse, e no dia 30 eleger o Lula, para que nós tenhamos essa continuidade. E a organização, né? O movimento preto precisa se organizar para cobrar do Lula de maneira correta. O problema é que nós temos um movimento festeiro, um movimento festivo, que vai lá no Lula bater nas costas e dar abraço. Não, você tem que chegar com pauta de reivindicação, ó. O Lula costuma dizer, eu vi várias vezes ele falar isso, que as cotas raciais são uma reparação pelo processo de escravidão. A cota racial não repara nada. Não repara nada, porque tu dá a cota ao menino na Universidade Federal, vamos lá, de uma USP da vida, não é? E a manutenção dele na USP, não é? Se tu pegar um curso de medicina ou engenharia, que é um curso integral, que tu fica o dia inteiro, como é que tu vai comer? Tu vai almoçar pipoca, né? Como é que tu vai se deslocar da tua quebrada até a universidade? Eu vi isso, eu me formei pelo um ProUni, tá? E vi muitos colegas desistirem, porque não tinha passagem. Não tem passagem. Não tem dinheiro para comprar livro. Tinha que ficar tirando xerox. E xerox do capítulo, né? Porque se tu tirar xerox do livro, é mais caro do que o próprio livro, né? Então você dá com a mão e tira com a outra. E ele costuma dizer que isso é reparação. Isso não é reparação. Isso não é reparação. Reparação é dinheiro, reparação é terra, reparação é desculpas do próprio Estado. Reparação é cada preto nesse país com um documento assinado em seu nome pedindo desculpa. Reparação é você distribuir terra para essa população. Olha, essa terra agora é tua e tu faz o que tu quiser com ela, porque ela é tua. Tu recebeu por causa do trabalho dos teus ancestrais. A reparação financeira, isso seria reparação. Material, financeira e simbólica. Não é? Então, enquanto nós não conseguimos fazer essas reivindicações aos políticos, eles vão ficar dizendo que cota universitária é reparação. E não é reparação. Não é, não é. É acesso à universidade que todo mundo devia ter. Não devia existir vestibular. Todo mundo deveria acessar a universidade se quisesse e desejasse. Devia ter direito a entrar e permanecer. Educação é uma obrigação do Estado e um direito de todos. Né? Certo. Então, assim, as políticas que nós temos que cobrar são políticas, de fato, emancipatórias, eu acho que a palavra é essa, emancipatórias da população preta, para que essa ascensão social possa acontecer. Então, acho que esse debate é necessário que a gente faça, mas ele tem que ser feito de forma bastante pé no chão e bastante fria. Pegando o gancho na fala do Gil, né, a gente precisa de uma reparação, né, para a gente ser emancipado, né?
Eu acho que o maior orgulho é a gente receber em nossas certidões um nome afro, né? Que a gente deseja ter, né? Um documento afro, né? O maior orgulho é a gente poder falar, não, eu sou um africano, não um negro ou afrodescendente. Eu tenho identidade, né? Meus ancestrais, né? Esse teste de ancestralidade, meus ancestrais eram do Reino do Congo, né? A gente saber de onde a gente veio, a gente tem história. Então, essa emancipação é muito legal seria a gente saber o que a gente é, o que somos, né? O que a gente era, né? E o que a gente vai ser daqui para frente, né? Essa distribuição de terra, essa permanência na faculdade, né? Porque as pessoas elas acham que estão fazendo muito, porque a gente tem as cotas, acho que é 9%, com mais escola pública que é 3%, alguma coisa assim, né? Depende, Mas tem lugar que chega a 30%. eu moro Universidade em chega a... Eu moro em Campinas e já frequentei a Unicamp. Você não vê um pobre ou afrodescendente lá. E como que a população acha elitista que a gente está roubando vaga, sendo que eu na Unicamp, né, que lá também tem um bloco da USP, eu duvido um deles ir lá e achar alguém da minha cor. Achar alguém da cor do Gil, achar alguém da cor do Malu, se formando em medicina, se formando em direito,